Hoje eu quero falar de um tema que tem dividido muitas pessoas, especialmente nessa geração, que é igreja. Mais especificamente, por que congregar? Porque tem gente que já decidiu, eu amo Jesus, mas eu não preciso da igreja. Outros dizem, eu me machuquei, por isso que eu não volto. Outros até vão, mas vão com seu coração totalmente distante. E eu quero começar esse vídeo com uma afirmação que é até bíblica e principalmente cirúrgica. Você não congrega para ser salvo, você congrega porque você foi salvo. E, ao mesmo tempo, quem realmente ama Cristo, você inevitavelmente não consegue viver longe do corpo de Cristo. Olá, eu sou Helena e esse vídeo é um dos vídeos da série que eu tô fazendo aqui nesse perfil Fundamentos da Fé e hoje o tema é por que congregar. Se você não tem acompanhado, eu te convido a acompanhar, primeiro, a se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, chamar mais uma pessoa e maratonar essa série que tá muito interessante. Vem comigo. A pergunta por que congregar não é sobre uma agenda, é sobre uma identidade e como Deus decidiu que seria a vida cristã. E eu quero te conduzir por 3 movimentos. Primeiro, o que é igreja biblicamente? Segundo, por que congregar, né? Por que Deus decidiu e exige essa congregação da gente? O motivo é maior do que você pensa, você vai entender aqui o que eu tô falando. E terceiro, como lidar com as feridas de uma igreja realmente imperfeita, de igrejas imperfeitas, sem abandonar o chamado de Deus. Tá, Helena, vamos pro que interessa. O que é igreja? E como é importante você saber disso? Porque se você erra aqui, você acaba errando absolutamente tudo. A maioria das pessoas acha que igreja é um prédio, é uma instituição, é um evento, é um culto. E quando a gente olha biblicamente, isso não se sustenta, porque quando nós olhamos pra Bíblia, a Bíblia nos mostra a igreja como eclésia, é os chamados para fora, é o povo santo, é o povo escolhido, a Assembleia dos Santos, o povo escolhido de Deus. E aqui vem um ponto muito descomunal sobre tudo isso. A igreja não é uma ideia humana para organizar os crentes, como muitas pessoas acham. A igreja é uma criação de Deus para revelar Cristo ao mundo. E Jesus não disse, vou levantar um movimento. Ele disse, vou edificar a minha igreja. Mateus 16:18, ou seja, a igreja é uma obra do próprio Cristo. E Paulo ele vai ainda mais fundo, porque ele fala em Efésios 1, que Deus colocou como cabeça sobre todas as igrejas para que é o seu corpo. E Efésios 5 ele vem falando, ele diz que Cristo amou a igreja e assim se entregou por ela. Porque quando alguém diz, eu amo Jesus, mas eu não amo a igreja, basicamente ela tá dizendo, eu amo a cabeça, mas eu não amo o corpo, eu odeio o corpo. Eu amo o noivo, mas eu desprezo a noiva. Isso aqui pode parecer até um discurso espiritual, mas tem um erro e uma contradição bíblica enorme. E a contradição tá porque Cristo ele não morreu por indivíduos outros, ele morreu para formar um povo que é santo, escolhido e é dele. Tá, Helena, mas por que congregar? E a resposta é bem simples, eu já quero tacar na lata, porque Deus ele não salva solitários, ele salva um povo. E aqui tá uma verdade que a modernidade ela odeia, né? Porque nós somos viciados em autonomia. A gente quer Deus, mas a gente não quer correção, a gente não quer prestação de contas, a gente não quer se submeter, a gente quer confronto, a gente não quer comunhão, a gente quer um cristianismo muito customizado, um cristianismo que seja o tamanho do meu conforto, basicamente é isso. Você precisa entender que o evangelho, ele não é um individualismo espiritual, ele é uma adoção para uma família. Deus, ele sempre fez assim, de Gênesis a Apocalipse, Deus chama um povo. No Antigo Testamento, chamou Israel, no Novo Testamento, ele chama a igreja formada por gentios, por judeus, um só corpo com Cristo. Então, não é congregar para entrar numa placa, é viver o desenho de Deus de um povo reunido ao redor de Cristo. Você entende isso? E olha o que diz Hebreus 10, do 24 ao 25, diz assim, consideremos-nos também uns aos outros. Não deixemos de congregar-nos. Antes façamos admoestações. Repara que o texto não diz, vá ao culto, ele diz, considerem uns aos outros. Isso é mais do que presença física, isso é um compromisso de amor e responsabilidade que a gente precisa ter com os outros. E por que tudo isso aqui é muito sério? Porque a Bíblia, ela entende que quando nós esquecemos que nós somos um cristão isolado, nós esquecemos também que quando nós ficamos isolados, nós ficamos vulneráveis. Davi, tá, pra mostrar isso, o gigante, ele vivia afrontando Davi e ele pedia um, por quê? Porque ele sabia que com o povo inteiro ele não conseguia, mas com um, ele conseguiria atacar as vulnerabilidades. E o que acontece quando você congrega, né? O que você precisa entender é que Deus, ele te forma por meios e não é por mágica. Formar por meios também e agir por meios. Então, quando Deus, ele quer te santificar, vamos colocar aqui um exemplo. Helena, Deus poderia me santificar no meu quarto sozinha? Poderia, porque ele é poderoso e ele faz o que ele quer. Ele é autossuficiente, ele faz o que ele quiser. Mas ele escolheu normalmente fazer isso por meios. E quais são esses meios? Palavra, comunhão, disciplina, congregação, serviço. Então todos esses meios ele escolhe para nos santificar. E por que ele escolhe a palavra pregada? E você pode até falar assim, Helena, mas eu posso ouvir a palavra na internet. E você poderia, mas a palavra pregada, ela vem acompanhada de pastoreio, ela vem acompanhada de contexto, de cuidado, de acompanhamento, ou pelo menos deveria. Eu sei que tem instituições que têm falhado miseravelmente nessa área, mas tem outras que são muito sérias. E a gente não pode deixar um
umas, contaminar todas as outras, porque eu conheço muitas igrejas que são sérias e acompanha e pastoreia e tem palavras expositivas. Segundo, a gente precisa um dos outros. Não adianta você achar que você é um cão solitário, uma pessoa solitária que vai viver sozinho e tá tudo certo. Não. Quando a gente vai pro Novo Testamento, ele tá cheio de amar uns aos outros, suportai-vos, exortar, perdoar, levantar. Então, tudo isso aqui realmente porque é pro nosso bem, entende? E aqui eu faço até uma pergunta pra você refletir. Como que a gente pode, obedecer a Deus, se é assim que eu posso dizer, como que a gente pode obedecer a Deus isolado? Me fala. Sem ninguém tá ali, uns criando ali meu juízo, outras vezes me confrontando. Como que a gente obedece dessa forma? Sem ter ninguém ali, vira e mexe, aguçando a gente, se assim que essa é a palavra que eu poderia colocar. Terceira é que você precisa de correção e cuidado, sabe? Você pode viver sem comunidade? Pode, mas aí você não cria uma fé que é uma fé que realmente é confrontada, porque você acaba moldando essa fé ao seu próprio ego. Então, Deus, ele age também por meio do corpo, e a gente precisa entender isso. E o quarto é você precisa servir. Servir é algo que produz em nós, como que eu posso falar? Obras, e essas obras edificam os dons, e esses dons nos edificam também. Porque quando você congrega, você não só perde algo, você também nega algo do corpo, porque alguém precisa daquilo que Deus colocou dentro de você. Então congregar não é só obedecer, é também se tornar carnal. Tá, Helena, mas eu me feri na igreja, e eu sei que essa é uma parte muito sensível, sabe? É uma parte muito complicada, e eu quero falar com você que tá machucado, você que se machucou com alguém, porque eu não quero passar pano aqui, como diz os jovens, né? Porque existe igrejas doentes, existe igrejas com lideranças abusivas, existem igrejas com pessoas hipócritas, já passei por uma igreja assim, existe igreja que tem fofoca, existe igreja que tem manipulação, controle, e eu não quero aqui espiritualizar o abuso de jeito nenhum, porque eu sei o quanto é ruim estar no ministério dessa forma. Eu já passei por isso, e isso vai minando o nosso ministério. Mas aqui, eu quero te dizer com muito amor sobre tudo isso aqui que eu tô falando, sabe? A solução pra uma igreja ruim não é abandonar a igreja, a solução é você buscar uma igreja bíblica. Porque pensa comigo, abandonar a igreja por causa do pecado de pessoas é como você abandonar o hospital porque tem gente doente lá dentro. Já pensou? Helena, mas eu sempre congrego e sempre me decepciono. Bem-vindo! Enquanto você ficar aqui na Terra, não existe igreja perfeita. O Novo Testamento vai nos mostrar tudo isso. O Novo Testamento fala, Coríntios era cheio de confusão, Gálatas tava cheio de ilegalismo. Então assim, Efésios precisava de maturidade, Apocalipse, as igrejas tinham pecados sérios, e mesmo assim Deus chama essas igrejas. Mesmo assim, Deus escolhe essas igrejas, e maturidade é exatamente isso. É você não achar uma igreja sem falha, mas é você permanecer fiel a Cristo dentro de uma comunidade que está sendo santificada. E aí você precisa aprender. Outra, você acha que congregação é guerra espiritual, gente? Satanás, ele não precisa empurrar o ateísmo dentro da gente, basta ele nos isolar. Por que você acha que Hebreus fala, exortai-vos, para que ninguém endureça? Porque congregar é estar nas trincheiras mesmo. Quando você se une, você declara, eu não pertenço a mim, eu pertenço ao corpo de Cristo. Aqui eu quero terminar esse topo da montanha, né? A igreja não é o fim, Cristo é o fim. Mas a igreja é o meio que ele escolheu para revelar Cristo pro mundo, e nós precisamos ter maturidade para tudo isso que vai acontecer dentro das igrejas. E eu espero que você entenda que não existe cristianismo saudável sem corpo, e não existe corpo sem congregação. Beijo, até a próxima.